caríssima deputada Luziane Lins, que preside essa sessão fundamental, importante, mais voltada para as novas gerações, para entender o quanto custou chegarmos à democracia que temos hoje. Cumprimento a deputada Érica Cocai e os deputados presentes, deputado Chico Alencar, e todas as companheiras que junto conosco ousaram enfrentar, ousaram resistir e lutar para que hoje tivéssemos um país democrático. E a democracia só fez bem esse país. E a democracia do Brasil é um bem em si. Nós não temos longa tradição democrática. Mas queria cumprimentar uma das homenageadas que eu já a tinha homenageado antes, a deputada Janete, que foi fundamental na minha vida e decisivo para que eu pudesse aqui me dirigir a vocês. Eu escrevi um livro onde falo da sua importância em todos os momentos da nossa luta. E esse livro eu quero, daqui a pouco, entregar à deputada Luziane Lins, porque esse livro foi escrito para as novas gerações, onde se descreve uma parte, um pedaço do roteiro da nossa história. Eu queria dizer-lhes que o Brasil é um país organizado por homens, e por poucos homens. Ivan, meus cumprimentos ao Ivan. O Brasil foi, em 1891, com a primeira Constituição Republicana, proibiu-se o voto aos analfabetos. Eu tive a curiosidade de pesquisar no segundo censo demográfico brasileiro de 1890. Naquele então nós tínhamos 84% de analfabetos. O que fez a Constituição Republicana cassou os direitos políticos de 86% do povo brasileiro. Restaram 14%. Desses 14%, 7% eram mulheres. E as mulheres tampouco tinham direitos políticos, só vieram adquirir direitos políticos a partir de 1932. Portanto, restaram 7% de homens brancos. Foram eles que organizaram esse país de sucessivas crises. A crise da presidente Dilma não é nada diferente do que viveu Fernando Henrique, do que viveu Lula, do que viveu lá atrás Collor, e a crise da ditadura e todas as crises. Porque, por essa razão, um país organizado por poucos e para poucos. E todas as vezes que nos envolvemos em processos de redemocratização, de ampliação de direitos na sociedade brasileira, surge o fantasma dos golpes, da paralisação do processo democrático. E nós temos esse déficit de democracia permanente. Há poucos anos atrás, era o Partido dos Trabalhadores que promovia o impeachment de Fernando Henrique. Hoje é o PSDB que faz o mesmo discurso. É evidente que isso é uma clara demonstração de falta de cultura democrática. Uma sociedade autoritária, uma sociedade da exclusão. Fundamentou seu desenvolvimento na exclusão social, na destruição ambiental e na dependência externa. Foi assim lá atrás e continua sendo assim no presente. Hoje nós estamos diante de mais uma tentativa de paralisação dos avanços da democracia, porque é de uma irresponsabilidade tão grande o que nós estamos assistindo. Como é que se paralisa um país simplesmente pelo fato de não aceitar a decisão majoritária da sociedade? O que está aí é apenas isso. Como aconteceu no passado, agora se repete
essa não aceitação da decisão do jogo democrático, que é a maioria dos votos mais um. Foi o que aconteceu na eleição ano passado, independente do que tenha sido prometido. Então, o que nós estamos vivendo hoje é mais uma tentativa de brecar a democracia, de desconstruir direitos que custou vidas, sacrifícios e lembranças amargas de muitas mulheres que estão nesse plenário de sofrimento. E nós não queremos e não vamos aceitar que isso, pelo menos, se ensaie de se reproduzir. É inaceitável qualquer possibilidade de paralisação dos avanços, das conquistas democráticas da sociedade brasileira. Eu queria lhe dizer, deputada Luziane Lins, que esse é um momento importante que Vossa Excelência traz aqui. Eu tenho certeza que na hora que Vossa Excelência propôs homenagear as mulheres que lutaram e as mulheres que lutam, certamente não estava previsto essa decisão estapafúrdia, uma decisão que parte de um presidente sem legitimidade, porque não é possível que alguém, sob todo tipo de suspeitas, com investigações, com uma trajetória absolutamente clara para a sociedade brasileira de um facínora, possa propor uma ideia desse tipo. E eu finalizaria dizendo que a democracia no nosso país, esse bem que nós estamos construindo, é uma planta que tem que continuar sendo regada todos os dias. Não é algo que a gente possa se distrair ou se descuidar. A democracia fez muito bem ao Brasil. Isso estamos vivendo. O que nós estamos vivendo, essa luz no final do túnel, com as instituições funcionando, o Ministério Público funcionando, a Justiça querendo, pretendendo, porque é uma justiça também moldada por poucos. É um judiciário muito omisso, mas de repente esse judiciário começa a mostrar que é possível fazer justiça para todos, que esse país deixe de ser o país que persegue os pobres, não é? E que também coloque os magnatas na cadeia, como nós estamos vendo hoje lá no Paraná. E por último, eu gostaria de manifestar aqui, eu vi a ministra falando que ela não está satisfeita em ter visto que os torturadores passaram suas vidas sem responder pelos seus crimes, não é? E eu fico imaginando que o nosso país, em função disso, de não punir os crimes praticados pelos torturadores, pela ditadura, terminaram trazendo essas mesmas práticas para o presente. A tortura do passado está presente cotidianamente na vida da sociedade brasileira. Rubens Paiva, que perdeu a vida, entrando na sua casa, depois de num feriado de São Sebastião, em 1971, vindo da praia, foi arrastado pelos brutamontes da ditadura e desapareceu. Isso aconteceu em janeiro de 1972. Em junho de 2013, o pedreiro Amarildo estava na sua casa num domingo e foi levado pelas forças policiais e até hoje não se sabe o que aconteceu. Então, a tortura, o terror da ditadura se estendeu aos dias de hoje. Enquanto nós não passarmos a limpo o nosso passado e punir aqueles que torturaram, aqueles que assassinaram, aqueles que desapareceram com cadáver, a tortura vai prevalecer no país. Imagine um policial, sabe que não lhes vai acontecer nada. Ele é senhor, dono da vida dessas pessoas, dos mais pobres. E hoje a guerra é contra os mais pobres. O terror desse país é contra aqueles que vivem longe e que são excluídos da participação na economia, dos direitos básicos de todo cidadão brasileiro. Infelizmente, essa democracia precisa avançar e não recuar e não retroceder. E para isso nós precisamos aprender a respeitá-la. Eu espero que no final desse
nesses próximos dias, a gente defina essa questão política que se arrasta ao longo. É possível aceitar uma crise permanente? Nós temos que tomar decisão já. Nós não precisamos, não há por que esperar o ano que vem. Lá em 1999, quando houve tentativa de impeachment de Fernando Henrique, se decidiu rápido e ele retomou e concluiu o seu mandato. É isso que nós esperamos que aconteça aqui, que o Parlamento tome juízo e haja com responsabilidade e com rapidez. Muito obrigado.